Você sente dificuldades em tomar decisões na sua vida? Será que você se sente perdido ou não sabe em qual caminho deve andar? Nós falaremos um pouco mais a respeito disso, pois está começando o Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, eu sou o pastor Lucas Dias e a partir de agora nós estudaremos a Palavra de Deus. Mas antes eu tenho um recado muito especial para você. Você já ouviu falar da Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual? Veja, se você já a conhece, com certeza você sabe do que eu estou falando. Mas talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito da Esperança. De uma forma rápida e resumida, eu mostro para você que a Esperança é nossa instrutora bíblica virtual, que auxilia milhares de pessoas diariamente para que elas possam conhecer um pouco mais a respeito de Deus. E dentro da Esperança, nós temos diversos estudos bíblicos, onde você pode conhecer ainda mais a respeito do Senhor. Quem sabe você esteja procurando temas a respeito de finanças, vida emocional ou até mesmo vida espiritual. E eu quero te dar uma dica. Dentro da Esperança, nós temos um curso chamado Meu Tempo com Deus. É isso mesmo que você ouviu, Meu Tempo com Deus. Neste estudo, você será capaz de conseguir melhorar a sua vida espiritual, sendo guiada pela Esperança e sabe por mais quem? O pastor Gilson Brito, é ele mesmo, o pastor Gilson Brito preparou esse estudo especial para que você possa melhorar a sua comunhão com Deus. E aí, ficou curioso? Quer saber um pouquinho mais a respeito desse estudo que pode transformar a sua vida espiritual? Então entre em contato conosco. O telefone está aparecendo aqui na sua tela, 0 operadora 12 98200 0062. Vou repetir para você. 0 operadora 12 98200 0062. Nós esperamos que você possa melhorar a sua vida espiritual através deste curso tão maravilhoso, preparado com muito carinho, para que a sua caminhada cristã seja ainda mais transformadora. Eu quero conversar com você, a partir de agora, a respeito de um texto que está aqui em Josué, capítulo de número 5. Mas antes, eu quero orar para que Deus possa nos dar o entendimento daquilo que será estudado, ok? Então feche seus olhos e ore comigo. Querido Pai, obrigado mais uma vez, pois temos a oportunidade de estudar a Sua Palavra, Senhor. Ela está aqui, em nossa frente, aberta, e os nossos ouvidos também estão. Que o Senhor possa falar, Senhor, o nosso coração possa aceitar a mensagem e dentro da nossa mente nós possamos trabalhar os aspectos que o Senhor necessita. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Você gosta de esportes? Bom, eu não sei se a resposta foi sim ou não, mas eu quero começar a mensagem falando a respeito de uma ginasta que chamou a atenção de todo o meio esportivo. Sabe quem é essa ginasta? Rebeca de Andrade. O que tem de interessante na história da Rebeca? Eu trago para você alguns detalhes. Do ano de 2015 ao ano de 2019, Rebeca ela sofreu uma série de lesões que provavelmente trariam a ela um veredito da sua carreira, e esse veredito não seria tão bom assim. Mas ela persistiu até o final. Muitas pessoas olhavam para ela e falavam assim: olha, eu não sei se você vai dar certo ainda. Estas lesões podem ter comprometido o seu corpo, o seu trabalho, mas ela continuou firme no propósito, aguardando aquilo que a esperava. No ano de 2021, Rebeca então consegue conquistar o seu primeiro ouro e ainda uma medalha de prata. Veja, 3 anos depois de sua última lesão.
Mas as coisas não pararam por ali. E no ano de 2024, Rebeca ainda conquista outras medalhas de ouro. E com estas conquistas, ela foi considerada a maior esportista da nossa nação, do nosso país. A pessoa que mais conseguiu trazer medalhas de volta para casa. Você já imaginou se Rebeca tivesse desistido da sua vida esportiva ali no ano de 2015 até o ano de 2019? Você já imaginou quem então conseguiria conquistar aquilo que ela mesma conquistou? A palavra de Deus possui centenas de exemplos de pessoas, talvez desacreditadas, pessoas com limitações, mas que persistiram em um plano, em um propósito. E aqui está o nosso texto de agora. Eu quero convidar você mais uma vez para abrir comigo no livro de Josué, capítulo de número 5, e nós leremos alguns versos que estão aqui. O primeiro verso que eu quero chamar a sua atenção é justamente o verso de número 2. Então acompanhe comigo a leitura. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. O capítulo de número 5 do livro de Josué, ele relata uma pré-conquista do povo de Deus. Você sabe muito bem que logo após a saída do Egito, foi prometido ao povo que eles tivessem uma terra onde poderiam viver em paz. Viver com as suas necessidades atendidas vindas de Deus. E então, durante todo esse processo de viagem rumo à conquista dessa cidade, o povo se encontra no livro de Josué. O capítulo de número 5 vai anteceder uma batalha vencida pelo povo de Deus. Mas esta vitória não veio através das forças humanas, de um exército que nem sequer era o melhor. Muitas vezes o povo de Deus foi até ridicularizado por não possuir essa força bélica necessária para as vitórias. Mas foi ali que Deus agiu. E então, nós chegamos no capítulo de número 5. Um detalhe que o texto nos diz talvez não faça tanto sentido nos nossos dias atuais. Mas a palavra que aparece aqui é justamente a respeito de um ritual simbólico que era ali orientado por Deus para que ele pudesse, em meio ao povo, simbolizar a sua graça, a sua salvação em meio às outras pessoas. Mas esse ritual, ele não faz muito sentido quando nós pensamos em um capítulo que retrata pré-guerra. Os homens, aqueles que passaram por aquela situação, com certeza estavam enfraquecidos. Veja, você está se preparando para uma batalha e aparentemente Deus te pede para fazer algo que vai te enfraquecer fisicamente? Isso não faz muito sentido. Como você lidaria com essa situação? Quando Deus nos pede para fazer algo que não faz muito sentido para a situação que nós estamos passando. Ou ainda mais, você está se sentindo fraco, você está se sentindo desamparado e Deus vem pedir algo para você que vai além das suas forças. Mas Josué foi um servo fiel de Deus. Muito mais que um servo fiel de Deus, Josué também foi um grande líder fiel a Deus. E mesmo em meio àquela situação em que ele não conseguia entender o real motivo pelo qual Deus pediu aquilo, assim ele fez. Os homens passaram então por essa situação e estavam ali, enfraquecidos. Sabe, é muito interessante nós notarmos o comportamento de como foi aquele povo. Em um momento de vulnerabilidade, Deus, mais uma vez, se fazia presente no meio deles. Da mesma forma, em nossos momentos de vulnerabilidade, Deus também se faz presente na nossa vida. Por mais que estes rituais simbólicos tivessem ali um significado para aqueles homens, para aquela nação, Deus traria ali um princípio espiritual muito maior do que eles poderiam compreender. Em Deuteronômio capítulo 30, verso de número 6, eu leio algo que é muito interessante.
O Senhor, seu Deus, circundará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Em Romanos 2, verso 29, traz a mesma ideia quando Paulo nos diz: porém, judeu é aquele que o interiormente pratica, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Através daquele rito simbólico, Deus queria trabalhar o coração daquelas pessoas. A entrega em um momento de vulnerabilidade. É difícil, não é verdade? É muito difícil isso. Mas a história não acaba por aqui. Existem outros sinais que aparecem a pedido de Deus, com grandes lições para a minha vida e para a sua vida espiritual. Voltando para o texto bíblico, aqui no verso de número 6, eu leio com você o seguinte: porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação. Veja, Deus está trabalhando aqui com um povo que não conhecia talvez mais os seus princípios, que por escolhas se afastaram de Deus. Famílias, gerações se levantaram dentro deste período de 40 anos e aquele povo se afastou de Deus. Posso colocar aqui um ponto muito interessante para você refletir? Talvez Deus esteja preparando uma grande bênção na sua vida, uma grande conquista. Mas esta conquista você não conseguiria compreender se você não se lembrar de quem o colocou nessa situação. Mais uma vez, Deus traz uma lição para mim e para você. Está diante de um desafio? Não tenha medo. Está diante de uma grande conquista? Lembre-se no autor desta conquista. No verso de número 9, existe um outro detalhe muito interessante que eu quero compartilhar com vocês desta mesma história. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Então, verso de número 9, o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal, ou Gilgal, até o dia de hoje. A vergonha daquele povo foi removida. E você quer entender um pouco mais a respeito de qual vergonha era essa? O que eles estavam passando? Continua com a gente. Continue com o texto bíblico, que os detalhes vão fazer você entender ainda mais. Como, por exemplo, a partir do verso de número 10, eu leio o seguinte: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, no mesmo local que nós lemos agora, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Veja que interessante. Mais uma vez, o povo de Deus é lembrado de um ritual, de uma celebração. Só que agora vem a Páscoa. E as coisas parecem não fazer sentido ainda para mim, não sei se para você. Eles estavam prestes a entrar em uma batalha, em uma conquista, e agora Deus pede que eles possam realizar ali a cerimônia da Páscoa. Isso faz sentido para você? Veja que interessante. Um grande filósofo, escritor e sobrevivente do Holocausto, certo dia escreveu o seguinte: a salvação do homem está na memória. A salvação do homem está na memória. Através da comemoração da Páscoa, Deus mais uma vez queria mostrar para aquele povo que a vitória não era deles. A vitória era de Deus e através de Deus eles a conseguiriam. A salvação de Deus é da mesma forma para mim e para você. Não somos nós que conquistamos a salvação, mas através da graça de Jesus, ela nos é oferecida. A mesma distância do seu pecado é dos seus erros para com Deus.
em relação à salvação. Você tem passado ou vivenciado uma vida de sofrimento, de dor ou de escolhas erradas? Pois bem, lembre-se de Deus neste momento. Você tem acertado em sua vida e sente uma paz espiritual que jamais havia sentido em outros momentos da sua vida? Pois bem, lembre-se de Deus. Antes dos nossos maiores desafios, antes das nossas maiores conquistas, vem um momento de consagração. Um momento de entrega para Deus. E assim aquela nação fez. Através da comemoração da Páscoa, Deus mais uma vez estava apelando ao coração das pessoas. A Páscoa foi um momento de libertação, onde os fardos foram tirados dos ombros daquelas pessoas. Mas talvez aquela geração que não conhecia nem Deus, nem mesmo a respeito de Deus, era capaz de identificar isso. E talvez você, como líder Josué, também seja chamado para levar essa mensagem para alguém que não conhece, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, do seu ambiente de estudo, quem sabe, ou até mesmo dentro da comunidade em que você é inserido de forma religiosa. Um grande líder, aqui no texto bíblico, é aquele que ouve a palavra de Deus, e é aquele que leva a palavra de Deus, e é aquele que se lembra de Deus, antes das batalhas e antes das conquistas. O texto continua e existe um terceiro sinal que aparece aqui, e eu quero compartilhar com você. A partir do verso de número 12, é dito o seguinte: um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Veja que interessante, o maná cessou. Você já ouviu falar a respeito do maná? Sabe que tipo de alimento é esse? Pois bem, durante 40 anos o povo de Israel foi alimentado por Deus e era completamente dependente de Deus. Mas aqui, nesta situação, o maná já não havia mais caído. Não precisava mais dessa dependência da forma como era feita. E sabe o que Deus quer mostrar através deste exemplo que é citado aqui, através deste sinal que é colocado por Josué? Que talvez esteja na hora de você encerrar um ciclo na sua vida. Assim como o maná foi um alimento para aquele povo durante 40 anos, mas agora não mais seria, chegou a hora de você encerrar um ciclo na sua vida. Eu não sei que ciclo é esse, que situação é essa que você está passando, mas ouça a voz de Deus quando Ele diz para você: filho, filha, pare com isso, feche essa porta, esqueça disso. Talvez a dor e o sofrimento causem ainda sensações de completa insegurança para você, mas chegou o momento de você encerrar um ciclo. A graça de Deus continuava sendo ofertada. A dependência de Deus ainda era necessária, mas agora de uma outra forma. Mas agora através de outros meios. Mas a dependência de Deus ainda continuava. Não saia da presença de Deus. Não se afaste daquele que é capaz e suficiente para prover tudo o que você precisa. Mas faça isso de outras coisas que te afastem de Deus. Josué teve que tomar diversas situações que humanamente não fariam sentido, não é verdade? Você já se imaginou aqui no local dessa história? Sendo como Josué, liderando milhões de pessoas e dizendo para elas que, olha, não é através do que nós temos aqui de armamento, mas
é através de Deus que nós iremos vencer. Isso é difícil, não é verdade? Mas sabe de uma coisa que é mais difícil ainda? É fazer isso sozinho, dentro do nosso quarto, em oração. Mas Josué assim fez. Seguiu. A terra passaria a sustentar o povo, mas a graça de Deus continuava sendo a mesma, ofertada de outra forma, através da crença e da conexão com Deus. A história continua. Josué, então, recebendo estes sinais e colocando em prática em relação a Deus, ele vai ser surpreendido agora pela presença física de Deus. E a partir do verso de número 13, eu leio o seguinte com você. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é um de nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Que maravilha! Aqui nós temos mais um relato de Deus se encontrando com a humanidade em um evento sobrenatural. Josué foi surpreendido pela presença de Deus, porque ele não esperava encontrar com Deus pessoalmente. Mas sabe de uma coisa? Deus fez questão de ir pessoalmente visitar Josué. Diante dos desafios que você esteja enfrentando neste exato momento, das circunstâncias ao redor, se for necessário, Deus irá até você, no local em que você se encontra, da forma como você está, para trazer a mensagem de esperança, a mensagem de libertação e a mensagem de cura. A presença de Deus só pôde ser observada quando Josué levantou os olhos e olhou. E isso é muito difícil, não é verdade? Sabe aquele problema que consome tanto da sua vida que você não é capaz de levantar os olhos e perceber a presença de Deus? Josué passou por esse problema. E este problema não era apenas de Josué, mas de todo o povo de Israel. Imagine a pressão sobre os ombros de Josué. O que ele faria? Todas as suas decisões anteriores talvez supostamente enfraqueceriam o seu exército. E ele assim fez. Aqui nós temos um exemplo de um líder que deve ser seguido por mim e por você. Veja que interessante a forma como Deus se apresenta para Josué. Deus é capaz e suficiente para conversar com todas as pessoas de acordo com o que elas entendem a respeito de Deus. A forma como Deus se apresentou aqui é como uma forma de exército. Alguém que fazia parte de um exército, que era um líder, era um chefe ali dentro. Mas não era um exército humano. Não era em nome a um exército humano que Deus aparece para Josué, mas de algo maior do que isso. Josué talvez não tenha conseguido entender muito bem aquela situação, quem era aquele homem, mas a partir do momento que ele se revela, as coisas mudam. Será que você não está procurando neste exato momento um Deus que seja capaz de entender a situação que você está passando aí na sua família? Sabe, talvez você já tenha recebido diversos conselhos na sua vida de pessoas que falam assim: olha, eu acho que você deveria de agir dessa forma, eu acho que você deveria fazer isso ou aquilo, e você fica alimentando um sentimento na cabeça. Mas você não sabe o que eu estou passando, você não está ali dentro da minha casa todos os dias, você não está comigo aqui no meu casamento, no meu relacionamento com a minha família. Deus não somente conhece essa sua dificuldade, mas é capaz de se apresentar como sendo a solução para a sua família. Talvez a sua necessidade, a sua dificuldade, o seu problema seja em uma vida financeira,
Você entrou em algumas enrascadas e não consegue mais sair, o desespero bateu na sua porta. O seu trabalho tenha sido afetado, a sua família, o seu lar, o seu porto seguro. E Deus é capaz de apresentar-se para você como sendo a solução. Quem sabe o vício tenha te levado para um caminho muito longe de Deus. E você consumiu tudo aquilo que você tinha e o que você era. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele também é capaz e suficiente para aparecer e transformar a sua vida na linguagem que você entende. Nos momentos em que você passa, a presença de Deus foi capaz e suficiente para transformar a vida daquele líder, mas também daquele povo. Você se lembra que no começo desta mensagem nós lemos o verso de número 9, onde aparecia o nome do lugar chamado Gilgal? Você se lembra? Eu quero voltar com você para esse verso e você vai entender de qual era o maior livramento que Josué e aquele povo necessitava. Verso de número 9, eu leio com você novamente o seguinte: Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. A raiz dessa palavra Gilgal que aparece aqui é justamente remover. Em outras palavras, Deus estava aparecendo como aquele capaz e suficiente de remover todos os pecados daquela nação. Toda a humilhação que eles passaram durante tanto tempo sendo escravizados. Toda a carga emocional que eles carregavam, o desespero, a ansiedade, até mesmo do próprio Josué. Deus se apresenta como aquele capaz de remover não somente o pecado, mas o peso do pecado. Você está procurando a mesma atitude de Deus neste momento? Será que a sua oração não está sendo exatamente esta? Deus, remova da minha vida este problema e esta dificuldade. Você consegue acreditar que Deus é capaz e suficiente de remover isso na sua vida? Você acredita que Deus pode transformar a sua família, o seu lar, os seus dons, os seus talentos, ou o que for, neste exato momento? Amém por isso. Então, eu quero terminar essa mensagem orando com você. Neste momento, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque além de prover a solução dos nossos problemas, o Senhor também nos mostra o caminho a seguir. Remova das nossas vidas tudo aquilo que nos afasta de Ti e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.